Sérgio Moraes, o contador. Ele começou em 2012, terminou em 2017. Recebeu R$ 1.794.101 morando em Porto Alegre. A despesa com esse credor relativa a 13 também foi considerada irregular. Em relação à despesa, chama a atenção esse fato. Com o Centro de Investigação em Cardiologia, lá do Rio de Janeiro, de Caxias, que foi presidente aqui, superintendente do Hospital Trauma, ele recebeu R$ 1.170,59 até 2014. A despesa em 2013 foi questionada pela unidade técnica. Registra ainda que no mesmo período a empresa Centro Diagnóstico Memorial Marie Curie, sediada em João Pessoa, foi contratada para prestação de serviços similares. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que quem prestou serviço foi essa empresa. Essa empresa foi que prestou serviço. E os valores são muito próximos, senhor presidente. Portanto, torna-se imprescindível verificar se houve duplicidade de pagamento. Em todos os casos, parece oportuno que seja constituído processos específicos de apuração dos fatos narrados e da despesa envolvida. Nenhum desses contratos continua em vigor, graças ao Tribunal de Contas. Fazendo-se imprescindível que as empresas beneficiárias sejam instadas a demonstrar a efetiva prestação dos serviços. Então, não estou imputando, não estou penalizando, estou sugerindo a abertura de processo específico e vai atender o que o advogado Dr. Marcos deseja, que a gente atue mais rápido, em vez de esperar que essas despesas venham ainda de outras prestações de contas. Já conversei com o Lins e com o auditor Lins e a auditora Zaira, para que a auditoria faça isso, que é rápido, com urgência. Pois bem, senhor presidente, para concluir, diante de todo o exposto, restam os seguintes valores a serem imputados. Aqui eu discrimino item por item e chego ao valor de R$ 8.988.676,19 ao senhor Ricardo Elias Restum Antônio. Julgue irregular a gestão da Cruz Vermelha, filial do Rio Grande do Sul, frente ao Hospital de Trauma, durante o exercício de 13. Julgue irregulares as despesas sem comprovação, responsabilizando o senhor Ricardo Elias Restum aplique multa de R$ 5.000 ao senhor Valdos Dias de Souza. Aplique multa, a multa do Dr. Valdos é com fundamento no artigo 56 da LOTS. A multa do senhor Ricardo é com base no artigo 55, que é o percentual até 10%, 100%, né? Estou aplicando 10%. 10% com base na lesão aos cofres públicos do Estado da Paraíba. Cientifica o excelentíssimo senhor governador, o Dr. João Azevedo Lins, filho, do teor da presente decisão, a fim que adota as providências cabíveis no tocante à desqualificação da dependente cópia ao Ministério da Justiça, para que, tomando ciência dos fatos apurados, verifique se a Cruz Vermelha do Brasil, filial do Rio Grande do Sul, possui qualificação de órgão social e adota as providências que entender cabíveis, independente de interposição de recurso. Encaminhe cópia ao Ministério Público Comum para as providências no âmbito da sua competência, independente de interposição de recurso. Encaminhe cópia ao Ministério Público Federal, da agora para frente foi sugestão no caso do conselheiro André e de outros conselheiros, de Renato Sérgio, no julgamento anterior, de outra organização social.
Ministério Público Federal para as providências no âmbito de sua competência independente de interposição de recurso. Caminhar ao Superintendente Regional da Polícia Federal da Paraíba para as providências no âmbito de sua competência independente de interposição de recurso. Caminho cópia da apresentação à Receita Federal na Paraíba, a fim de tomar conhecimento dos valores recebidos pelas empresas contratadas pela organização social mencionada neste processo, em especial as folhas 12.100 a 12.101, independente de interposição de recursos. Encaminhe cópia dos autos da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para as providências no âmbito de sua competência, independente da interposição de recursos. Eu estava ouvindo ontem que a Assembleia está discutindo ou não a instalação de uma CPI. Como nós, a própria Constituição, nos coloca como auxílio e não dependente para o desempenho da atividade legislativa, achei que seria fundamental para que eles tirassem as suas dúvidas. Determine a constituição de processo específico para análise das despesas das organizações sociais em favor das empresas, que são aquelas que eu já citei. E faça recomendação à Secretaria de Estado da Saúde no sentido de evitar a repetição das falhas. Peço desculpa, mas eu não tinha como fazer diferente, senhor presidente. E para concluir, quando eu apresentei aqueles valores, eu concluí dizendo, senhor presidente, é bom que o senhor, Vossa Excelência, veja. Pergunta-se, o que impede a administração pública de assegurar aos hospitais, por ela administrado, os mesmos níveis de recursos empenhados e transferidos para as organizações sociais? Encerro o processo, senhor. A presidência agradece e reconhece o trabalho hercúleo promovido por Vossa Excelência. A imputação que Vossa Excelência sugere difere muito pouco da sugerida pela auditoria. A auditoria imputou em mais ou menos 30 itens, Vossa Excelência imputa apenas R$ 198.000 a menos, R$ 84,89, algo assim. É em decorrência de que essa imputação é menor? Por exemplo, o tribunal já decidiu que o atraso no pagamento dos na questão tributos, de multa, né? Pois não. E mais alguns serviços que, apesar de não ter uma comprovação efetiva, mas tinha alguma coisa que indicava que rastro de que a empresa tinha passado pelo Hospital do Cabo. Pois não, senhor. Conselheiro Arthur Calino. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar toda a equipe técnica do tribunal, os auditores que fizeram esse trabalho, e o Ministério Público também, que se pronunciou brilhantemente, e o detalhamento que Vossa Excelência trouxe para esse voto. Fica impossível contra-argumentar com a precisão cirúrgica que Vossa Excelência trouxe com demonstrações e com decisões específicos em inspeções especiais. Então, em inspeção especial, essa não é a primeira, não. Essa é a 15ª que o tribunal decide, envolvendo a Cruz Vermelha, e será a 26ª envolvendo organizações sociais. Eu apenas faço uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência já acolheu, é um trabalho construtivo, né? Vossa Excelência acolheu a anterior, já vi que já colocou a lei a informação ao Ministério Público, mas nesse aqui eu vi um traço diferencial. Vossa Excelência detalhou as empresas, muito cuidado, sugeriu até que Vossa Excelência será o relator da maioria, porque Vossa Excelência dividiu de 2012 para 2018, dividiu o relato com o conselheiro Marco Costa, que assumiu em 2017. Eu só fiquei no início de 2012, quando eu assumi o gabinete, e era o início de tudo.
eu sugeriria a Vossa Excelência que, como naquela parte que Vossa Excelência recomenda à Secretaria, que fez um texto menorzinho, que recomendasse à Secretaria que orientasse as organizações sociais que têm contrato com aquelas empresas que evitassem a continuidade dos contratos. A imputação fica para depois do devido processo legal, mas agora você já pode recomendar, porque pode ser que acabou papar tudo e avete-se, mas pode ser que tenha mais algum ali. Então, recomendar que as organizações sociais rompam ou rescindam perfeitamente. E no mais acompanho Vossa Excelência. E parabenizo também, como já foi feito, toda a equipe pelo trabalho. Eu deixei de registrar. Se Vossa Excelência poderia colocar embaixo uma homenagem nominando os auditores que participaram desse trabalho. Ok, muito obrigado. O Ministério eu já citei e parabenizei também pelo acompanhamento e pelo parecer. Conselheiro Marcos Costa. Destacar a participação, aliás, o voto memorável do ilustre conselheiro Nominando Diniz, a participação do Ministério Público, e digo que Vossa Excelência é um afortunado, porque só recebe processo bem instruído. Aquele anterior, uma instrução primorosa, esse aí superou. Pense, a falta de prova, falta de comprovação, o valor, o contrato, é um negócio difícil de superar, né? Pois é, Vossa Excelência é um afortunado nesse sentido. Ao redor do mundo, conselheiro, esse tipo de organização funciona. Eu não sei porque no Brasil não funciona. Porque, do ponto de vista teórico, está aqui um especialista na matéria, sobre OCIP, sobre organização social. Funciona nos Estados Unidos, Alemanha, funciona. Mas aqui no Brasil chega, não funciona. Que era para funcionar. Muito bem. E quando se tem... Eu reparei o seguinte, todas essas empresas que funcionam aqui nesse processo, no que eu tenho, é empresas que movimentam recursos valiosos, extremos, e tem os endereços mais modestos do mundo, na periferia, lá escondidos, num desvão aí de escadaria, difíceis de realmente encontrar. Permite uma parte? Pois não. Justiça seja feita. É mais fácil do contrato do que o Marco Aurélio. Tem ali na praça. Viu? Nossa, Não, já saiu de lá. Já saiu de lá. Mas, voltando à questão, e os contratos geralmente têm nomes muito difíceis e aprofundados aí. E eu separei aqui, fiz um objeto aqui de contrato, que essa botinha, essa Cooper, tem um parafluxo, não sei o quê, ninguém não sabe o que é aquilo, afinal. Eu vou me dispensar de ler, por exemplo, para evitar me alongar. Estou bastante entusiasmado com o voto de Vossa Excelência e acompanho integralmente. Pois não. Eu não fiz, mas o conselheiro Arthur fez, o conselheiro André, o conselheiro Marcos, as referências ao trabalho da auditoria. Olha, a auditoria fez um trabalho, eu não quero nem citar os nomes aqui, que eu posso até esquecer algum e cometer injustiça, mas eu vou botar, como sugeriu o conselheiro Arthur, o nome de tudinho, e do Ministério Público. Foi um trabalho espetacular, digno, senhor presidente, de ser publicado um trabalho dessa natureza. Com certeza. A OS foi notificada para apresentar defesa, o Ministério Público abrindo prazo, dando cota para apresentar a defesa. Isso
não acontece. O direito de defesa, a ampla defesa, foi exercido plenamente. Não se pode alegar que faltou defesa. O prefeito aí, coitado, chega no primeiro, não tem mais prazo não entregou, vai para o pau, né? Brincadeira, que a gente às vezes prorroga também, quando há documentação que a gente vê que pode elidir a mágoa. Mas é um fato que eu gostaria de deixar registrado. Outra questão que precisa ser abordada também, eu disse no início, funciona o sistema de organização social. Excelência examinou aí despesa na órbita de quase 100 milhões de reais. Houve uma impugnação de 8 milhões e tanto, 8 milhões e 800, 9 milhões que Vossa Excelência impugnou. O Estado da Paraíba enveredou nessa jornada, transferiu recursos à organização. Nós estamos aí, mais uma vez, imputando débito a uma organização social, o que é inquestionável, que é uma parcela inferior a 10% do que o Estado transferiu. É importante, deve ser responsabilizado, mas não creio que isso seja obstáculo ao Estado continuar na sua jornada de organização social. Vossa Excelência sugeriu a rescisão dessa, sem prejuízo dele poder baixar um edital e fazer o contrato com outra. O próprio, não só na Paraíba, mas próprio no Brasil. São Paulo está se questionando 87. O próprio O Rio de Janeiro teve que fazer nova regulamentação acerca de organização social que era desse estilo aí. Mas que pode funcionar desde que se bem operado. No início, já deixou claro que está sendo assinado um TAC para que haja uma norma de conduta do Estado e das organizações sociais. Eu recebi a visita do procurador, segunda-feira, procurador-geral, doutor Gilberto, e ele citou que está junto com os representantes dos ministérios públicos, detalhando normas que venham acabar com esse tipo de contratação. E pediu o apoio do tribunal e disse que vinha conversar com Vossa Excelência. Esse julgamento foi importante para a história do tribunal. Ele cumpriu com o seu munus e colocou na prática, diante de todos, aquilo que a Constituição nos reserva. Para o processo do item 6, o conselheiro Arthur Cunha Lima. É muito longo também isso? É um pouco longo. Então, tem algumas explicações. E o meu são na sequência. Eu acredito que ele pode suspender para à tarde começar. Eu estou sugerindo, se todos concordarem, senão eu fico aqui até... Todos concordam em suspendermos nesse momento e retornarmos após o almoço, às 2 horas. A leitura cansativa e temos que ficar muito atentos para então, acompanhar. Então fica suspensa a presente sessão com retorno às 14 horas.